A partir de agora, daremos início ao estudo dos movimentos, e uma das primeiras tarefas será analisá-los e classificá-los. Esse tipo de estudo vai nos permitir que a gente possa aprender sobre o movimento, porque damos mais atenção aos seus detalhes, e a gente também vai compreender as características que os definem. Olhando para um trecho plano e retilíneo de uma rodovia, a gente pode ver uma linha amarela, né, que a gente chama, ela é tracejada, essa linha amarela é tracejada, ou seja, ela é formada por traços de mesmo tamanho, com a mesma distância entre eles. A gente se pergunta como é que esses traços eles são marcados no asfalto e qual seria o procedimento para obter essa regularidade. Então, após o recapeamento asfáltico da rodovia, o veículo encarregado de pintar essas faixas num trecho retilíneo dessa estrada, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Nesse caso, a velocidade escalar ela vai permanecer sempre com o mesmo valor, ou seja, constante, sem aumentar ou diminuir. Esse tipo de movimento a gente dá o nome de movimento uniforme. Então, a gente tem aqui o que a gente vai tratar como o MU. No usina de tratamento de lixo doméstico, os objetos despejados sobre a esteira rolante percorrem distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, no mesmo sentido, descrevendo movimentos uniformes. Note que as extremidades dos ponteiros de um relógio, então vocês conseguem observar, elas descrevem uma trajetória curvilínea com movimento uniforme. Vocês podem observar aqui o ponteiro dos segundos, ó, que ele sempre está percorrendo a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Né? Outro exemplo de movimento uniforme em trajetória circular é aquele descrito pelos satélites artificiais, né? que percorrem em torno da Terra distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Nesse tipo de movimento, no movimento uniforme, o móvel ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Em razão disso, a velocidade escalar instantânea ela vai ser constante, ela vai ser não nula e igual à velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo. Então, a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. A gente tem aqui um exemplo que, partindo aqui da origem, um veículo vai se deslocando em tempos iguais, ó. O tempo começa com o tempo t0 igual a 0, vai para 1, para 2, para 3. Então vai aumentando 1, né? Então é tempos iguais. E também percorrendo distâncias ou espaços iguais. Então ele está aqui 10 km na posição S0, na posição S1 ele vai para 70 km, então ele percorreu 60 km. Depois na S2 ele vai para 130, então também ele percorreu mais 60 km. E por fim, na posição S3 ele está com 190 km, então ele percorreu também mais 60 km. Então, um caso particular do movimento uniforme é o que ocorre em trajetória retilínea, que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Vamos agora estabelecer as funções horárias que descrevem o movimento uniforme. Então, a gente tem a função horária das posições. Então, a função horária das posições ou a função horária dos espaços, ela fornece a posição S de um móvel em função do tempo t. Então, vamos considerar o móvel que descreve um movimento retilíneo uniforme, como mostra a figura, onde o S0 é a posição inicial ou espaço inicial, que é a posição desse móvel aqui no instante t0, e o S ele é a posição do móvel num tempo qualquer. Como se trata de um movimento uniforme, a sua velocidade escalar a cada instante, em qualquer momento desse trajeto aqui, ela será exatamente igual à velocidade escalar média. Então a gente já viu que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Como esse tempo aqui é igual a t0, então a variação do tempo aqui a gente vai usar apenas o t, né? Então por isso que essa vai ser a equação da função horária das posições, onde o S é a posição, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Outra função é a função horária da velocidade. A função horária da velocidade para o movimento uniforme, a qual fornece a velocidade do móvel em função do tempo,
Por definição, essa velocidade, ela no movimento uniforme, ela se mantém constante, ou seja, ela não varia com o tempo. Então, por isso que a gente tem que a velocidade é constante. Então, isso significa dizer que o móvel tem em toda a trajetória considerada a mesma velocidade. A gente pode dizer também que o móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Então, a gente pode reparar que essa função ela é independente do tempo, como eu falei aqui, ó. Então ela é independente do tempo, ou seja, ela terá sempre o mesmo valor em qualquer instante considerado. A função horária das posições para o movimento uniforme é S, que é a posição, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa função ela é um polinômio de primeiro grau em relação ao tempo. Portanto, o gráfico dessa função ela vai ser uma reta. Então, a gente vai ter dois casos. No primeiro caso, a gente vai analisar quando a velocidade for positiva. Então, quando a velocidade é positiva, o móvel vai caminhar no sentido positivo da trajetória. Isto é, as posições elas vão crescer algebricamente no decorrer do tempo. Então, como a gente visualiza aqui na imagem. Então, esse é o tipo de gráfico que a gente vai visualizar quando a velocidade for positiva. Então, esse tipo de movimento a gente chama de movimento progressivo. No segundo caso, quando a velocidade for negativa, a velocidade negativa ela indica que o móvel ele caminha no sentido contrário ao positivo da trajetória. Então, isto é, as posições elas vão decrescer algebricamente no decorrer do tempo, como a gente observa aqui na ilustração, né? Então tem aqui a origem zero, então para cá é o positivo e o veículo está se deslocando no sentido contrário ao positivo da trajetória. Então a gente vai observar esse tipo de gráfico, onde a gente vai visualizar um movimento retrógrado. Por hoje é só, aguardo vocês nas próximas aulas.